Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. O nosso convidado de hoje é Derli Dourado. Ele foi vereador de Suzano entre 2008 e 2016 e também foi secretário municipal de Defesa Social e de Desenvolvimento Econômico na gestão de Marcelo Cândido. É diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e atualmente está afiliado ao PSOL. Seja muito bem-vindo, Derli. Prazer te receber aqui. Bom dia a todos os internautas, boa noite ao Grupo Hoje, ao Hoje no Ar, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir aí nos próximos dias. E, começando por uma correção, eu não sou mais dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, eu fui por 3 mandatos. Hoje, o presidente lá é o grande Moisés, excelente presidente, enfim, eu fiz parte da direção dos metalúrgicos e tenho muito orgulho disso. Sim. A gente até conversava informalmente alguns dias atrás, né, sobre isso, todo o seu movimento, sua vida como sindicalista também, como metalúrgico também. E eu queria que você falasse, Derli, sobre algo que chocou, de certa forma, algumas pessoas nessa última semana, que você soltou um comunicado que você deixava o PT, Partido dos Trabalhadores, após 35 anos de militância. E você também anunciou a sua filiação ao PSOL. Eu queria que você contasse já um pouco pra gente o que fez você deixar o partido depois de tanto tempo e por que também escolheu o PSOL? Bom, deixar o partido depois de 35 anos não é uma coisa tranquila, especialmente porque eu fui vereador por 2 mandatos, fui até presidente do partido. Mas acontece que aqui em Suzano a gente teve uma grande virada do partido, né? Uma grande virada. Falando em virada, né? A tal da virada na saúde, né? Virada é bom do partido, virada de verdade é bom na saúde, e a virada, o candidato, ou pré-candidato, ou que dizem que vai ser candidato, veio aqui e falou numa virada da saúde. Eu, sinceramente, queria entender o que é essa virada na saúde, que falta médico, falta remédio, você não consegue um exame com um especialista, você quando vai para a fila do CROSS demora uma eternidade. Você, para conseguir um exame, você precisa ir, ao invés de ir na unidade básica de saúde, você vai na Câmara dos Vereadores. E eu fico me perguntando, quem não tem amigo vereador, como é que faz? Fica esperando 2 anos, é o que está acontecendo na cidade de Suzano. Então, eu, sinceramente, falando em virada, eu fico me perguntando que raio de virada na saúde é essa? E, Derli, mas queria que você comentasse um pouco também sobre a sua virada, no caso. Eu queria a sua virada na vida política, porque, querendo ou não, igual você disse, deixar o partido depois de 35 anos é uma coisa muito difícil. E eu queria saber, você fala um pouco sobre essas questões, alguns problemas que você teve lá dentro do PT. Quais problemas foram esses que te levaram à saída depois de tanto tempo, sendo que uma figura marcante na história? Bom, o que me fez sair do partido, depois de muito tempo, de 35 anos, eu fui até dirigente estadual do PT. Eu quero dizer que eu continuo sendo um grande admirador do Lula, até porque o PSOL faz parte do governo e vai ter o apoio do Lula aqui em São Paulo. Então o Lula, na verdade, eu imagino que tenha o candidato do PSOL aqui em Suzano como candidato da sua preferência, tá certo? Mas sair do PT depois de muita tentativa, de conversar com muita gente, de tentar compor com pessoas que realmente estejam no partido, que não entreguem o partido para a direita. O PT de Suzano, lamentavelmente, está fazendo um serviço sujo para o PL aqui na cidade. E não dá para compactuar com isso. E eu tentei de todas as maneiras continuar no partido. Não foi possível, eu saí e vim para um partido que está mais atualizado que o PT no que se refere às pautas que são interesses da população, tão perseguida pelo poder do Brasil. Então eu venho para o PSOL e tenho certeza que vou contribuir para que o PSOL cresça e tenho certeza também que o PSOL vai contribuir com a minha formação. Né? As pautas que são defendidas pelo PSOL como poucos partidos fazem, aliás não tem nenhum que faz igual, vai acrescentar muito na minha vida política. Inclusive, você destaca essa questão de, você citou que hoje o PT, infelizmente, foi entregue a um serviço sujo do PL. Ao que você se refere quando você se refere a isso? Eu me refiro ao partido estar com um candidato que é do PV e que é o vice-prefeito, que não abriu mão dos cargos que tem no governo. Se quisesse ser candidato de verdade, poderia ter sido candidato até com o apoio de muita gente. Mas para isso teria que romper
com o governo atual, que é do PL bolsonarista. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Como a saúde. A saúde é uma pauta importante que o PT deveria estar fazendo contraponto. É uma pasta delicada. A saúde é uma pasta delicada. Como eu disse, falta médico, falta remédio. Tem um hospital público federal que precisa ser encarado de forma mais firme pelo governo. Tá certo? Você tem a UPA, que foi entregue ano passado, depois de 12 anos, o prefeito Marcelo Cândido deixou a UPA com 90% pronta, quase pronta. E depois de 12 anos, um governo que hoje tem um orçamento de 1.400.000, entrega a UPA, depois de 12 anos, 8 dele, 7 dele, mais 4 do prefeito anterior, com um orçamento de 1.400.000.000, e diz que a saúde está boa. Não é isso que eu vejo. A população da cidade de Suzano, o povo lá dos bairros, tem encontrado essas facilidades todas que eles anunciam na saúde. O problema é que a gente não tem quem aponte, não tem vereador que aponte, que está todo de braço das asas do prefeito. Nós não temos na cidade contraponto de boa parte da imprensa, da sociedade civil organizada. Então a saúde em Suzano, ela não é boa coisíssima nenhuma. Tem uma série de problemas que poderia ser melhor. E como você acha que dava para ser melhor? Porque você citou todas essas dificuldades, a gente sabe que há essas reclamações de demora no atendimento, muitas vezes falta de médico e até de medicamentos básicos, mas por que há tanta dificuldade de ter uma boa gestão na saúde de Suzano? Apesar desses avanços que a gente citou, por exemplo, porque querendo ou não é bom para a cidade um novo hospital, uma UPA é bom para a cidade, um pronto atendimento, mas apesar dessas coisas, só que é evidente que a UPA é boa para a cidade de Suzano, mas a UPA poderia ter sido entregue logo no governo Tokuzumi, ou então no governo do Rodrigo Ashiushi, que tinha no governo Bolsonaro do mesmo partido, poderia ter terminado a UPA, ter construído uma outra UPA na região de Palmeiras, poderia ter melhorado o centro de especialidade, poderia ter melhorado em muito a saúde na baixa e na média complexidade, já que a gente tem a Santa Casa aqui, e não fez isso, tendo um governo federal e um governo estadual parceiro, 2 deputados parceiros de dia a dia. Aliás, 2 deputados cujo um deles, o federal, ontem votou a favor da soltura do possível mandante da morte da Marielle. Estou falando do deputado federal Márcio Alvino. É esse pessoal que faz parte do grupo do atual, do sugerido aí, candidato do prefeito. E a gente tem que fazer o contraponto, porque é isso que está acontecendo. Ora, então, veja bem, você tem uma série de problemas na saúde que poderia, se você trabalhasse interligando município, estado e União dentro do Sistema Único de Saúde de verdade, como tem que ser, como a Célia fez em Suzano. A Célia foi uma excelente secretária que conhece o SUS como poucos. Ela fazia o link do município, do estado, que nunca foi governo nosso. Nunca foi nosso governo. A gente sempre foi oposição ao governo. Mas quando você vai discutir saúde, você não discute só com o seu partido. Você discute com todos os agentes públicos daquele segmento. Então, poderia ter feito, porque tinha o governo estadual, tinha o governo federal, tinha o deputado estadual e tinha o deputado federal parceiros do dia a dia. Não terminaram a UPA, só foram terminar o ano passado, não terminaram ainda o hospital. Aliás, falam que terminaram o Hospital Federal, falam que está quase pronto o Hospital Federal, tem 50%, 60% da primeira fase do Hospital Federal. Da primeira fase. Nós temos ali 4 módulos do Hospital Federal. O primeiro módulo é o pronto-socorro. E não terminaram em 12 anos. Lembrando que isso foi idealizado pelo prefeito Marcelo Cândido. Teve uma participação nossa, quando eu fui a Brasília com o prefeito Paulo Tokuzumi. Esta licitação que aí está é do governo Paulo Tokuzumi, tá certo? Ela tá rolando aí, mas foi o Paulo Tokuzumi que fez a licitação. Ele não quis terminar, o prefeito atual também fez uma outra licitação para o hospital e ainda tem 60%, e tem ali também agora uma emenda de 9 milhões do deputado Alex Manente. Eu não sei se a imprensa já viu isso, eu sugiro que a imprensa entre no orçamento da cidade e olhe essa emenda do deputado Alex Manente, de 9 milhões. O deputado Alex Manente teve 177 votos em Suzano. Eu nunca vi isso na minha vida. Estava pontuado lá no final do ano passado, 12 milhões.
Mas no orçamento deste ano, e eu olho o orçamento, tem lá 9 milhões destinado ao Hospital Público Federal, do deputado Alex Manente, e a gente precisa olhar esta emenda com lupa, olhar os detalhes dessa emenda. Certo. Falando sobre essa questão de saúde, você destacou algumas dificuldades também. A gente sabe que a cidade de Suzano passa por diversos desafios. E outro, além da saúde, também se trata de segurança. A gente fala um pouco sobre a questão da sensação de insegurança de muitos munícipes. Tivemos um aumento de 6% dos furtos e somente 485 furtos já foram registrados somente nos 2 primeiros meses desse ano. Nesse último dia 10 de abril foi inaugurado a Companhia de Ações Especiais de Polícia, aqui em Suzano, 32º Batalhão, e foi anunciado que em 2025, pelo menos é a previsão, a unidade se tornará Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Eu queria perguntar para você, Deli, na sua opinião, como isso vai auxiliar no combate à insegurança da cidade e quais os benefícios de se ter um CAEP e depois, posteriormente, um BAEP, tanto para a cidade quanto para a região. Bom, vamos lá. Segurança. Felizmente, eu fui secretário de Segurança no município. Sim. Secretário de Defesa Social e Prevenção à Violência. Nós possibilitamos que a Guarda Civil Municipal passasse de R$ 730, que era o salário da Guarda, para R$ 1.490. Eu tive o prazer de discutir com os guardas municipais e criar lá um plano de carreira que possibilitou isso à Guarda. Naquele momento, a Guarda de Suzano era uma das guardas mais bem pagas do Alto Tietê. Eu não vi mais nenhuma discussão no que se refere ao plano de carreira da Guarda. Nenhum governo, nem por esse, nem pelo anterior. Nós padronizamos a Guarda Civil Municipal com fardamento, com viaturas, com sistema de monitoramento. Naquela oportunidade, o deputado Ricardo Berzuini concedeu à cidade R$200 mil para que nós, por emenda parlamentar, para que nós pudéssemos fazer um bom plano de monitoramento. O que eu acho, no que se refere à segurança, os prefeitos, o de Suzano e do Alto Tietê, precisa se ater ao artigo 144 da Constituição. Segurança é um dever do Estado. A Polícia Militar vem e alardeia a contratação de 1.000 policiais. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Dá menos de 1,5% de guardas. Imagina você botar 2 guardas, 2 policiais em Suzano. 2 policiais. Isso vai refrescar o quê? Nada, porque você tem na carreira uma série de guardas que se aposentam, que ficam doentes, que tem uma série de problemas. Sim. E tem que se afastar. Então, na verdade, isso é reposição. Isso não é aumento. Isso não é aumento, Leonardo. Outra coisa, a prefeitura atual, a gente percebe que está transformando a GCM em uma polícia ostensiva, que, na minha opinião, é um erro gritante. Porque quando você transforma a GCM em polícia ostensiva, você tem que tirar dinheiro de outras pastas. Você, a grosso modo, está afinando para o governo do Estado, ao passo que deveria levar essa discussão para o Condemate e fazer pressão junto ao governo do Estado para que melhorasse a segurança pela Polícia Militar e Civil. A militar fazendo o que tem que ser feito, com inteligência principalmente, não o que o governador do Estado está fazendo na Baixada Santista. Tá? Isso vai dar muito problema para ele. Aliás, ele já foi denunciado na ONU por conta disso. E transformar as guardas, melhorando a sensação de segurança, intensificando a Patrulha Maria da Penha, no que se refere a evitar que mulheres sejam assassinadas, muitas pelos seus maridos, que sejam espancadas, que sejam tratadas como pessoas de segunda classe. Mulher é importante e é fundamental que a Patrulha Maria da Penha, que ela seja melhor aparelhada. Melhor aparelhada. Tá certo? E isso... eu me lembro também que no nosso governo nós criamos aqui em Suzano, nós fizemos a proposta de uma DDM, Delegacia de Defesa da Mulher. Então, veja bem, é fundamental que a gente tenha uma guarda municipal melhorando a sensação de segurança, intensificando a Patrulha Maria da Penha, sim, tá certo? Não para fazer polícia ostensiva, porque isso não é papel da Guarda Municipal e não dá para entrar nessa furada. Não dá para entrar, isso é furado.
A gente não tem dinheiro para isso, porque se é para fazer, vamos rediscutir o orçamento do Estado então. Vamos repassar recurso. E deixar o governo, o governo do Estado sem assumir a sua responsabilidade, é constitucional, é o artigo 144 que diz isso. Então não dá para a gente assumir e deixar o governo solto. Nós temos que pressionar o governo do Estado e cumprir a nossa obrigação. Aumentar a Guarda Civil Municipal. Nós criamos a possibilidade, Leonardo, que ninguém fala, de ter em Suzano um guarda para cada 1.000 habitantes. Nós é que criamos isso no plano. Tá certo? E a Guarda, ela melhorou muito. No nosso governo ela melhorou muito. Eu já coloquei aqui. O plano de carreira do nosso governo, a padronização da Guarda é do nosso governo, a possibilidade do comando da Guarda ser da carreira foi discussão feita por nós, tá certo? Então, eu não sei no que se refere à segurança, o porquê que a gente afina tanto para o governo do Estado e não pressiona o governo do Estado. Mas nesse caso, você não acredita que, por exemplo, essa chegada do CAEP é um movimento do Estado que beneficia a região de uma forma geral? Não foi um movimento, segundo, pelo menos diz o Condemate, foi um movimento que o Condemate mais fez, pressionando o governo do Estado há alguns anos já, para que esse CAEP viesse. Você não acha que isso já é um movimento ou não é suficiente? Segurança ela está muito interligada à situação do país. Quando você tem aumento de desemprego, você tem aumento da criminalidade. Nós fizemos aqui, Eduardo, eu não vi a prefeitura, nem a do Paulo Tocuzumi, nem a do Rodrigo, fazer novamente, mas nós fizemos um plano municipal de segurança no nosso governo. Então, nós mapeamos a cidade onde que estavam os maiores índices de violência, os maiores índices de furto. Naquela oportunidade, a rua onde tinha o maior índice de furto de veículos era Barão de Jaceguai, porque está próximo do poder econômico, é onde as pessoas deixavam seus carros para ir fazer compra no centro da cidade. E tinha seus carros furtados. Nós fizemos um mapeamento onde estavam os maiores índices nas 3 seccionais, no centro, na região de Palmeiras e na região do Rio Abaixo. Tá certo? E estava mapeado isso. Isso tem que ser feito cotidianamente, ou constantemente, pelo menos, de tempos em tempos, de 2 em 2, 3 em 3 anos. As pessoas esquecem e preferem aparelhar a Guarda Municipal para fazer o trabalho da Polícia Militar. Lamentavelmente. Ela não é para isso. Ela não devia fazer isso, ela precisaria melhorar a sensação de segurança, ela precisaria intensificar as rondas através da Maria da Penha e poder, da Patrulha Maria da Penha, e melhorar muito a sensação de segurança, principalmente, além de melhorar a inteligência. Por exemplo, o monitoramento na cidade, isso tem que ser intensificado o tempo todo. Uhum. Você tem que monitorar a cidade de ponta a ponta, dos 4 cantos. E quero lembrar que a gente conhece bem a cidade. Tanto da região de Mogi das Cruzes, onde tem lá na divisa, as 2 empresas, a Suzano, de um lado, de Suzano, e a Melhoramentos do lado de lá, do lado de Mogi das Cruzes, até o Monte Cristo. E conhecemos de lá do São Bernardino até o Jardim do Lago, bairro a bairro. Tá certo? A gente não tem inteligência. Nós temos que trabalhar a segurança nos dias de hoje, principalmente de inteligência. Senão a gente vai, a cada dia, se aprofundar mais na polícia ostensiva, que não é papel nosso, é papel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a gente não pode dar de barato que o governo do Estado não cumpre a sua parte. Ele não cumpre a sua parte há muito tempo. Os prefeitos precisam apertar o governo do Estado, não fazer o que está fazendo. Deli, só para a gente encerrar essa questão de segurança, talvez, já tem essa discussão a respeito do papel da GCM nas cidades, né? Não é uma discussão que ocorre só aqui em Suzano, sobre, por exemplo, prefeituras como Guarulhos armaram a GCM, por exemplo, com fuzis. A gente teve a compra de alguns fuzis aqui também para a GCM de Suzano, mas também teve já de uma discussão no STF, por exemplo, sobre o papel da GCM também, e alguns prefeitos até advogam a criação, a conversão da GCM para a Polícia Municipal. Isso não seria, de certa forma, apesar de ter toda essa questão do artigo 141, como você destacou, 144, perdão, de ser uma obrigação do Estado,
Isso não seria, por exemplo, uma forma de apoiar também, sendo que hoje já tem uma dificuldade de criar mais efetivo para a Polícia Militar? Não seria um apoio que ajudaria a Polícia Militar nessa questão de segurança? Eu quero devolver com uma pergunta, Leonardo. A gente tem dinheiro para isso? O governo do Estado repassa dinheiro? Porque a Prefeitura poderia fazer. Mas o artigo 144 diz e destina recurso para que o Estado faça. O Estado repassa recursos para as prefeituras? Essa pergunta que eu faço. Eu respondo também, não repassa. Ora, se não repassa, como que você vai fazer políticas públicas, cumprir a obrigação do governo do Estado, ao invés de apertá-lo? Ao invés de chamar a atenção do governo do Estado de forma organizada. Para isso existem os consórcios. Sim. Consórcios que só existe de nome. Porque não há uma única lei feita pelos consórcios. Eu estou falando de aporte de recurso dos vários orçamentos dos municípios. Não há. Os prefeitos do Alto Tietê, principalmente, não sabem o que é consórcio. Não sabe o que é consórcio regionalizado. Não trabalha com política regionalizada. Trabalha olhando para os seus umbigos, governando as suas cidades e deixando de fazer políticas regionalizadas que poderia fazer com que os municípios trabalhassem de forma mais unificada e barateando o preço das coisas. Barateando, por exemplo, trabalhando no que se refere a resíduos sólidos, a saúde, a educação, uma série de coisas, a destinação de resíduos sólidos, a cooperativa de destinação de resíduos sólidos, tudo isso poderia ser feito de forma regionalizada. E os prefeitos do Alto Tietê se negam a fazer isso. É isso. Nós tivemos aqui a formação de uma agência também, Agência de Desenvolvimento do Alto Tietê, que eu tive o prazer de trazer a ideia do ABC, quando fui secretário de Desenvolvimento, e se esqueceu. Por que se esqueceu? Porque a sociedade civil organizada estava ali dentro, mas os prefeitos deram um jeitinho de manter somente a confraria, que é o Condemate. É uma confraria de prefeito, que lamentavelmente não tem ação nenhuma. Na prática não tem nenhuma ação, a não ser tomar um cafezinho, fazer um churrasquinho, tomar um chopinho de vez em quando, fazer uma confraria de prefeitos, e não se atua, não se faz nenhum projeto de forma regionalizada com recursos de todos os municípios. Darli, nesse sentido, eu queria até entrar... Inclusive, só se você me permite, claro. Inclusive, veja, a saúde, eu de novo volto à saúde, era tão importante você ter ações regionalizadas no que se refere à saúde do município, nós poderia ter uma série de coisas. A saúde avançou em Suzano? Você não acha, por exemplo, que a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê foi um avanço? Você está falando do Hospital das Clínicas? Sim. Antigo. Eu quero fazer uma pergunta para você, internauta. Você já passou em atendimento no Hospital das Clínicas, que dizem que agora está de portas abertas? Aliás, essas portas que eles falam que estão abertas agora já se abriram na cabeça deles há pelo menos uns 10 anos. Só que eles abrem, falam, vai para a imprensa, notifica e depois fecha as portas novamente. Então, eu queria entender que portas abertas são essas do hospital, do antigo Hospital das Clínicas, que eles chamam de Hospital Regional agora. Um hospital de portas abertas é como o Dr. Osíris, é como o Hospital Santa Marcelina, é como o Hospital Luzia de Pinho Melo, é como será o nosso hospital regional aqui, que é um hospital regional, não é um hospital de Suzano, ele será construído em Suzano, ele será construído. Mas não é um hospital, não é um hospital só de Suzano, é um hospital regional, que é para atender a população toda do Alto Tietê e de onde vier. Hoje o atendimento do hospital regional é pela Via Cross, assim como do Luzia. Então, pois é. Não tem pronto-socorro. O atendimento é pelo Via Cross, que é um sacrifício, né? Você entra na fila do Cross, é impressionante, né? Você fica 2 anos esperando para poder... E muita gente acaba falecendo nesse meio tempo, né? Porque também, outra vez, poderia ser feita uma pressão dos prefeitos do Alto Tietê, que nós estamos falando do Alto Tietê, junto ao governo do Estado, para melhorar o atendimento no sistema Cross. Tá certo? Sim. E não existe. Os prefeitos ficam baixando a cabeça para o governo do Estado, esquecendo que eles são chefes de executivo de um poder federativo, que é o município, tá certo? De um ente federativo. E deveriam pressionar conjuntamente, para isso que existem os consórcios. Imagina você, Leonardo, você botar dinheiro dos municípios, do Estado e da União numa única ação regionalizada, beneficiando a população de toda a região.
prefeitos não fazem essa discussão. Derlei, falando sobre também uma outra questão que é importante, e daí eu quero também ir puxar dentro desse assunto, isso que você está falando sobre o movimento dos consórcios, sobre mobilidade. A gente sabe que Suzano é uma cidade que cresceu em número de pessoas muito nos últimos anos. A gente tem 330 mil habitantes aqui. E a gente sabe que, consequentemente, o número de carros cresce e o trânsito também fica um transtorno. É um grande problema de mobilidade que, no final das contas, vai se criando numa cidade que cresce muito e muito rápido. Na sua opinião, a cidade se planejou de forma devida para crescer da forma que cresceu? A cidade, o pouco de planejamento que teve, se deu no governo Pedro Miaíra. Veja que a Marginal do Una é um projeto do Pedro Miaíra na década de 60 ainda, início da década de 70, que é um anel. Só que ele, evidentemente, teria que ser agora fora da cidade, talvez lá no Colorado, pela Roberto Simons, e até agora não se deu início às obras. Então, não tem nenhum planejamento. O prefeito, eu estou falando dos vários prefeitos, mas esse especificamente, esse prefeito entrou, botou a cabeça na reeleição e botou a cabeça no amigo dele que jogava bolinha de gude com ele. Por isso está indicando ele candidato a prefeito da cidade de Suzano. Tá certo? E a saúde, ela não teve absolutamente nenhuma melhora com isso. Ela não melhorou. Nós temos problema de atendimento na saúde básica, nós temos problema nas unidades básicas de saúde, nós temos problema no centro de especialidade, os exames demoram muito, nós temos problemas na falta de médico. Há muita falta de médico, a gente não consegue passar por primeiro você demora muito para uma consulta na unidade básica de saúde com um clínico. Depois você demora mais ainda para passar por um especialista, lá no centro de especialidade. Aí, se você tem que ir para o Estado, através do CROSS, aí você demora uma eternidade. E não tem ação do governo para isso. Então, a saúde não melhorou de jeito nenhum. Ela não melhorou. Aliás, ela tem muito problema. Tem muito problema. Tem problema de falta de médico, tem problema de falta de remédio nos postos de saúde, remédio de uso contínuo, remédio para pressão, remédio para diabetes e outros remédios da tal cesta básica de remédios cedida pelo governo federal, governo estadual e pelo governo municipal, né, que tem recurso para isso. A prioridade, ela foi dada nos governos anteriores. Quem estruturou a cidade com as unidades básicas de saúde foi o prefeito Marcelo Cândido. Quem possibilitou recurso para que a prefeitura de Suzano pudesse comprar foi lá atrás o prefeito Pedro Miaíra. Então veja que nós estamos com os dois lá conosco. Tanto o Marcelo, que é afiliado ao PSOL junto comigo, e o Pedro Miaíra, que é afiliado ao PDT, parceiro nosso agora nessa campanha. Então nós temos o prefeito do desenvolvimento e o prefeito que levou a administração pública para a periferia, que melhorou a saúde, a educação, conosco. E dentro disso, falando ainda sobre essa questão também de mobilidade, que era um assunto que eu gostaria de focar, a gente teve, por exemplo, um pacote de anúncios feito pelo governo estadual recentemente, que foi, segundo disse o Condemate, um movimento que o Condemate fez a favor da região, que foi um pouco daquilo que você disse, foi um investimento, são quase 3 bilhões de reais que vão ser investidos na região. Daí a gente tem a alça do Rodoanel, por exemplo, além de que vai ser, na verdade, agora o complexo viário do Alto Tietê, que eles chamaram, vai ter a alça do Rodoanel, vai ter outros projetos em benefício de Itacoaquecetuba e Mogi das Cruzes, mas obviamente quero focar aqui em Suzano, e também vai ter a extensão da linha 12 até Suzano também. Você vê isso como um movimento positivo para a região ou você acha que isso ainda está longe de ser uma realidade? Porque a gente, por exemplo, citou a Marginal do Una, que teve essa demora, mas eventualmente foi entregue em 2019. Como a gente pode falar, pode ver esses anúncios de projetos do Complexo Viário do Alto Tietê? Essa é, na minha opinião, mais uma falácia em ano eleitoral. Acho que é mais fácil fazer uma estrada para a Lua do que fazer esse complexo aí. É mais uma. Toda eleição tem isso. Sabe? Então vamos fazer assim, vamos fazer uma estrada ligando Suzano à Lua, que acaba sendo mais fácil do que isso. Como falam também do Centro de Especialidade da Zona Norte. Eu quero fazer uma pergunta para você, que mora lá na região do Miguel Badra. Construir um centro de especialidade na Zona Norte
Por acaso, o centro de especialidade que a gente tem aqui, no Jardim Vitória, atende a população da cidade de Suzano, inclusive o da Zona Norte? Tem ortopedista na Santa Casa, tem ginecologista, tem cardiologista, tem médicos especialistas nas várias especialidades, oncologista, tem lá? Quais são os médicos especialistas? Tem quando a pessoa... Por que ela tem que esperar 2 anos e ainda vai construir um? O nosso problema não é um espaço físico. São especialistas, são médicos para resolver, fazer os exames. Se tiver que mandar o Estado agilizar, aí também. Se tiver que ir para o hospital, nós tínhamos que ter o pronto-socorro pronto. Aliás, nós tínhamos que ter o hospital pronto. Porque a pessoa passa pela unidade básica de saúde, vai para o centro de especialidade, tudo agilizado. Se for o caso, vai para um hospital. Nós tínhamos que ter um hospital aqui, Leonardo, e nós não temos. Então, esse negócio de centro de especialidade na Zona Norte, na minha opinião, vai se construir, vai ser mais um espaço físico. Não adianta ter espaço físico. Isso é o de menos. Precisa ter especialista, médicos especialistas. É preciso que a mãe, quando precisar de um pediatra, não tem problema vir do Badra até aqui, mas tem que ter o pediatra aqui. Quando precisar de um cardiologista, não tem problema sair lá do São José, do São Bernardino e vir até o centro e passar por um especialista aqui. Quando precisar de um neurologista, não tem problema nenhum o camarada sair lá do Jardim do Lago, divisa com Ribeirão Pires, e vir aqui. Ela pode vir de ônibus, pode vir de carro, pode vir de Uber. O importante é ela chegar aqui e passar por um médico. Não tem necessidade de construir um outro espaço. Precisa de médico, precisa de especialista. E isso não tem. As pessoas sofrem muito e muitas morrem por conta de falta de médicos. E no caso, assim, dentro desse assunto, a gente viu que a prefeitura até abriu um concurso público nos últimos meses para a contratação de médicos. Você acha que isso não tem sido também suficiente para a contratação? Eu gostaria de saber sua opinião, obviamente. Olha, concurso público para médico abre-se o tempo todo. Há poucos dias atrás, a Globo News publicou que nos grandes centros você tem assim, uma quantidade de médico muito grande. Sim, muito Isso grande. acontece nos municípios também. Isso acontece nos municípios. Os médicos, eles querem trabalhar no centro, porque eles trabalham em vários lugares. Então, eles querem trabalhar no centro da cidade, que facilita o trânsito deles de uma unidade para outra. Tá certo? Então, contratar médicos é fundamental, mas é preciso ter um plano municipal de fazer com que os médicos se interessem em ficar no município. Isso vai fazer com que, inclusive, a nossa taxa de mortalidade infantil diminua. No nosso governo, no governo Marcelo Cândido, a taxa de mortalidade era de apenas 1 dígito. Era menos de 10 por mil. Hoje, nós estamos batendo aí em quase 12 por mil. Nosso orçamento é muito maior. A gente poderia ter melhorado. Nós poderíamos ter chegado a 5, 6, como é em alguns municípios aí. Santos, por exemplo. A gente tem recursos, nós temos 1.400.000 de orçamento. Então, a nossa taxa de mortalidade, ela precisa ser baixada. E nós temos dinheiro para isso. Suzano arrecada para isso. Só uma correção, no caso de Suzano, segundo o IBGE, a taxa de 8,68. Em 2023, o último registro era de 8,68, de a taxa de mortalidade infantil. Mas ainda é uma questão a se baixar, né? Porque mesmo que seja 8, a gente gostaria que fosse 0, infelizmente a gente sabe que não é possível, mas tem essa necessidade de... Zero não é possível. 8,9%, 10%, sim, né? Não é 9% ali. Devia ter baixado a taxa de já mortalidade. Deveria ser menor. Deveria ser, lógico, deveria. Se tiver ação, baixa. Você tem destacado, por exemplo, a questão do orçamento da prefeitura, que nos últimos anos, querendo ou não, porque tem questões de inflação, hoje o orçamento da prefeitura é 1,4 bilhão. Então é um orçamento grande para a cidade. Você acha que o orçamento tem sido mal administrado? O orçamento não tem sido investido nas coisas que necessita na cidade? Olha, você passa a impressão que o governo é bom quando você não tem absolutamente, não estou nem falando de oposição, absolutamente nenhum apontamento contrário ao governo. É fundamental que tenha. E em Suzano não tem. A imprensa faz coro, né? A
uma parte significativa da imprensa, a sociedade civil, na sua grande maioria, faz coro ao governo municipal e à Câmara Municipal. Essa, então, pelo amor de Deus, né? Essa se preocupa em aumentar o salário dos vereadores. Aumentou o salário para 19.800. Eles falam que é para o próximo mandato, mas todo mundo lá, dos vereadores, tem a expectativa de voltar no próximo mandato. Cria o 14º salário para os funcionários da Câmara Municipal, inclusive para os assessores de vereadores. Lembrando que os assessores de vereadores ganham, são 3 assessores, 2 ganham 9.000 e alguma coisa, R$9.500, e o chefe de gabinete ganha 10.000 e poucos reais. E eles aumentaram o salário a partir do momento que o Tribunal de Contas pediu para diminuir. Baixou de 4 para 3. 2, 3 meses depois aumentou o salário dos 3 que ficaram. Então é isso que a gente tem na cidade de Suzano. Porque orçamento é uma coisa importante. Veja você. Analisando o orçamento, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu identifiquei lá, por exemplo, a emenda do deputado Alex Manente. Leonardo, ele teve 170 votos aqui em Suzano. Eu já falei disso aqui, mas é bom enfatizar. Teve 177 votos em Suzano e está disponibilizando 9 milhões para a cidade de Suzano, lá para o Hospital Público Federal. Ora, quanto que foi lá até agora? Mais 9 milhões para terminar os 40% que falta? Ele fala que é 40%, o prefeito falou aqui que tem 50% a 60% pronto. Tem recurso lá do governo federal, fora a emenda, tem recurso, alguma coisa do governo municipal, mais 9 milhões para o Hospital Público Federal, que está em 60%, 50% a 60% da primeira fase. Olha, vamos lá, 50% de 1/4 é 1/8. É nada, perto do todo. Nós estamos falando de 4 módulos. 12 anos para fazer 60% de um único módulo, sendo que são 4? Ué, mas o Bolsonaro não era presidente da República? Não é do PL? Do PL bolsonarista, cujo cara que manda é o Valdemar, que está aqui, que mora aqui na região, que é daqui de Mogi das Cruzes, que é parceiro do prefeito, parceiro do deputado Márcio Alvino. Por que não arrumou dinheiro para terminar o hospital? Nós vamos terminar esse hospital com o governo Lula. Pode ter certeza disso. Nós vamos terminar. A partir do momento que o governo for do nosso partido, da nossa corrente lá, com o presidente Lula, nós vamos terminar não só esse módulo, mas o hospital todo. Não tenha dúvida. Como terminamos várias unidades básicas de saúde, eram 4 quando o nosso governo assumiu, o governo Marcelo Cândido. Entregou com 17 e deixou outras, várias aí para ser construída com recurso do governo federal. Eu posso pontuar aqui: Monte Cristo, Suzanópolis, Jardim Europa, Jardim Alterópolis, Palmeiras, Jardim do Lago, Vila Fátima, Vila Murim é recurso da época, Jardim Brasil, é tudo recurso do governo Lula-Dilma, que o Marcelo fez o projeto de construção dessas unidades básicas de saúde em conjunto com o governo municipal, com contrapartida do governo municipal. Nós tivemos que interferir lá no Monte Cristo e arrumar um recurso com o deputado do meu partido, do PT, quando eu estava no PT, para concluir, porque aquilo é fruto de um orçamento participativo, de uma reunião de orçamento participativo, mas não terminaram. Nós tivemos que arrumar uma segunda emenda. Teve ação do orçamento participativo feita por nós, lá do Monte Cristo, mas ação por uma emenda do deputado Luiz Américo, que nem é deputado mais, mas era deputado e complementou esse recurso para terminar a unidade básica de saúde do Monte Cristo. E as outras várias que estão aí. Assim como creche também. Sim. Nós tínhamos 2 creches na cidade de Suzano. Estou falando de creches públicas. Uhum. Hoje nós temos quase 20 creches. Então por que os prefeitos não foram para 40? Por que não pavimentou direito a cidade? Por que só faz recapeamento? Na grande maioria dos bairros. Só que o recapeamento é feito anualmente. A cada momento, depois das chuvas, tem que recapear de novo. E a gente sabe quem que faz a pavimentação. A gente sabe quem é que faz, não a pavimentação, o recapeamento. Então diz que, cuidando da cidade. Está recapeando, mas está recapeando todo ano. Todo ano. Assim como faz com a destinação de resíduos sólidos, né? Que houve um processo, a empresa foi processada, uma multa de R$304 mil, se não me engano,
e também penalizada por não poder mais prestar serviço público. Hoje a empresa, na minha opinião, está aí com outro nome. Os proprietários são da família, os bens da empresa, da antiga concessionária que fazia a coleta de lixo, migrou para a atual empresa, e eu quero entender isso. A empresa que fazia lá, ela mudou de nome, matou o CNPJ daquela empresa, criou uma outra, está prestando serviço, e o prefeito contratou esta mesma empresa que foi processada, porque foi isso que aconteceu na prática. E Derli, você acha que como você foi vereador por 2 mandatos, a gente citou, né, 2008, 2016, seu primeiro mandato você era base do governo Marcelo Cândido, e em seu segundo mandato, Paulo Tucuzumi, você era oposição. Na sua opinião, você então se enxerga que falta uma fiscalização no município por parte dos vereadores e também de iniciativa dos vereadores na questão, às vezes, de busca de recursos e emendas para a cidade? Porque, como você disse, você citou em algumas emendas que você mesmo foi buscar com deputados do PT à época e você conseguiu isso ajudar na construção de alguns equipamentos para a cidade. Hoje você acredita que falta esse manejo também, essa negociação por parte dos vereadores com deputados federais e estaduais? Falta buscar recurso por emenda, mas falta principalmente fiscalizar. Vamos lá, coisa que ninguém fala, Leonardo. Nós temos emendas aqui para este orçamento de ano eleitoral. Eu vou dar o nome de alguns deputados aqui. Deputado Alex Manente, 9 milhões. Deputado Marcos Damasio, 3.200.000. Deputado Rui Falcão, 1.500.000 reais. Deputado Arlindo Quinalha, 500.000 reais. Deputado Orlando Silva, 500.000 reais. Deputado Newton Tato, 500.000 reais. E outros deputados. Pergunta que eu faço aos nobres e queridos vereadores, não tem nada de pessoal. Esses vereadores, pelo menos olha no orçamento para ver o que está sendo feito com esse recurso e a forma que está sendo feita? Se está sendo aplicado de forma correta? Se por acaso não tem lá um conluio de deputados com o prefeito? Não estou dizendo que tem, mas os vereadores olham, é papel deles olharem. Apontei aqui uma série de emendas. Eu duvido, porque eu conheço aquilo lá, conheço o Legislativo, eu fui vereador 2 vezes, e lamentavelmente não há, ou quase que não há, legisladores, parlamentares que se interessem em fiscalizar o Executivo, de olhar o orçamento da cidade. Não olha o orçamento. Lamentavelmente fica se atendo a ir para a rua e ficar elogiando o prefeito. Então, é assim que a gente vê nos vídeos. Estou aqui com o prefeito fulano, e eu queria agradecer à primeira-dama por isso, por aquilo. Não, meu nobre vereador. Não. O que você precisa fazer é olhar o orçamento, fiscalizar, ver se está sendo aplicado de forma correta, olhar o orçamento, fazer remanejamento, vereador. Quando, no período da discussão da LOA, Lei de Orçamento Anual, e o vereador, boa parte nem sabe o que é LOA, lamentavelmente. Então fica aí nesse negócio de arrumar consulta médica, passando gente na frente, tá certo? E aí aquele que não tem um amigo vereador, lamentavelmente, fica esperando 1, 2 anos, porque alguém passou à frente. E isso corre, viu, Leonardo? Isso corre pela cidade toda. Isso acontece nos 4 cantos da cidade. E daí, Derli, dentro de toda essa questão política, você se filiou ao PSOL. E dentro disso eu queria, entrando principalmente nessas questões de eleições de 2024, que a gente sabe que é um assunto que pega agora, principalmente estamos há pouco menos de 6 meses das eleições. E eu queria saber, você entrou no PSOL para ser candidato a vereador? A gente tem falado sobre toda essa questão, essa falta de mobilização também dos vereadores, mas eu gostaria de saber, você será candidato a vereador ou algum cargo eletivo? Nessas eleições, pelo menos? Olha, eu não só no PSOL, eu nunca entrei em partido nenhum, eu fiquei 35 anos no PT para ser candidato. Ser candidato é detalhe. Eu entrei no PSOL, porque é um partido que está muito próximo do que eu sempre discuti no PT, tá certo? Acho que o PSOL vai acrescentar muito à minha vida política, é por isso que eu fui para lá.
E acho que eu também vou contribuir, não só eu, mas eu, a própria Célia. A Célia vai contribuir com políticas públicas de saúde, o Campares, que é médico sanitarista, médico ginecologista na rede pública municipal. Eu tenho certeza que eu vou contribuir com política de desenvolvimento econômico, com política de geração de renda, com política de segurança. Então, a gente vai contribuir com políticas públicas, fazendo com que o PSOL, que, na minha opinião, é um partido de um futuro muito próximo no Brasil inteiro, não estou falando só em Suzano. Em Suzano nós vamos ganhar a eleição, junto lá com os partidos aliados, com a Rede e com o PDT, na próxima eleição. Mas no Brasil, o PSOL vai se tornar um partido muito grande ainda. Já é um partido expressivo, é o partido que mais faz debate e mais aponta os devaneios do governo bolsonarista, os deputados do PSOL. É só olhar na TV Câmara, e a gente vai fazer isso aqui em Suzano. Então, o PSOL, ele acrescentou muito a mim, e ser candidato, nós temos vários quadros. Claro que não dá para dizer que eu, de repente, não poderia ser. Não dá para dizer. Olha, eu fui vereador 2 vezes, fui secretário em 2 pastas, fui presidente do PT, fui diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, tenho uma vida ativa há muitos anos, sou amigo do Marcelo, fiz parte do governo dele. Fui amigo do Pedro Miaíra, que, na minha opinião, é o melhor prefeito para desenvolvimento. Como que? Então, mas a gente tem outros quadros. Tem a Célia, tem o Campares, tem o Pedro Miaíra, que está com a gente lá, e tem outros vários quadros. Tem um menino que trabalha no consórcio lá de Barueri, que é advogado. Tem vários quadros. O presidente do partido é uma pessoa qualificada, e tem outros quadros lá. Então, não tem essa de pessoa. Nós vamos decidir, e vai ser muito rápido, porque o momento exige, mas ser ou não ser não importa muito, viu, Leonardo? Queria saber 2 coisas dentro disso tudo. Você soltou alguns nomes aqui, você disse. Tem algum nome que, particularmente seu, apesar da decisão ser coletiva, um nome que você acha que seria o melhor para essa disputa? Você, Derli. E você sabe quando, mais ou menos, já vai ter essa previsão de nome? E você se compromete, inclusive, a dar esse nome em primeira mão para a gente quando ele sair? Você sabe que política, você tem que ter um mínimo de estratégia. Sim. Quando sair, eu me comprometo em dar o nome, mas isso só quando sair. Né? Claro, com certeza. Agora, nós vamos fazer uma discussão assim, muito breve, nos próximos 10 dias, com certeza, nós vamos ter o nosso candidato ou candidata, e aí, evidentemente, eu me comprometo sim a dar notícia para vocês aqui, de forma prioritária. Não sei se o primeiro, não posso garantir isso, né? Até porque você tem órgãos de imprensa fora da cidade, tem órgãos partidários, mas vocês vão estar entre os primeiros a saber, e é justo isso. É justo, porque vocês abrem espaço aqui para todo mundo, e democracia é isso, e a gente também tem interesse que vocês divulguem. Sim. Mas é importante ficar muito claro, nós vamos fazer, o nosso candidato vai defender um plano de governo discutido com a população da cidade de Suzano. Tá certo? Isso é importante. E, Derli, você citou, por exemplo, que ser candidato, no final das contas, para você é um detalhe. Dentro disso, qual é o seu papel dentro do PSOL agora, nesse momento? E dentro deste papel, como estão também as montagens das chapas, sabendo que também tem a federação com a Rede e também tem a parceria, já também a junção junto ao PDT aqui em Suzano, para a construção de chapas para eleger também vereadores dos partidos? Então, a nossa chapa lá, nós temos 2 chapas. Uma do PT Rede, com 20 candidatos e candidatas, e o PDT também com 20 candidatos e candidatas. Então, vamos lá, o PSOL é o partido que encabeça isso, essa discussão. É um partido que tem o próximo prefeito da capital, Guilherme Boulos, que evidentemente vai estar conosco aqui, o Lula, que apoia o Boulos, e Marta, vice, e a gente tem um partido que encabeça isso, que é o PSOL. O Marcelo é do PSOL, a Célia é do PSOL, eu sou do PSOL, tá certo? E a quem tem encabeçado essa discussão toda, iniciando pelo Marcelo Cândido, que sendo ou não sendo candidato faz a diferença. Significativo, como fez com o prefeito que está terminando o mandato, né? Se o prefeito está aí, deve-se a Marcelo Cândido. Então o Marcelo vai estar conosco e vai estar ajudando a gente a fazer o plano de governo, indo para as ruas defender esse plano de governo e depois, evidentemente, ajudando a gente a governar a cidade de Suzano
com orçamento participativo, com valorização dos conselhos, que acabou. Nós não temos nenhuma plenária de OP mais, as pessoas não opinam mais na administração. Então, essa conversa que o prefeito tem 80% de ótimo e bom, tem 80%. Primeiro, que eu não acredito. Segundo, é porque tem aprovação, porque não tem ninguém que aponte os erros. Nós vamos fazer isso. Nós vamos apontar nas várias discussões que nós vamos fazer pelos 4 cantos da cidade, encabeçada pelo PSOL. E, Darli, a gente sabe, você citou vários nomes, e a gente já tinha conversado isso um pouco no início da conversa, mas a gente sabe, querendo ou não, um outro pré-candidato que se coloca como pré-candidato da esquerda é o vice-prefeito Valmir Pinto. Haveria a mínima possibilidade, mesmo que remota, de um diálogo com essa pré-candidatura para que houvesse uma possível candidatura unificada da esquerda? Ou isso é sem chance, sem condições? Mesmo nesse momento onde tinha a força do nome do Marcelo como o pré-candidato do PSOL, mas a gente sabe, devido a sua suspensão dos direitos políticos pela condenação judicial, a gente sabe que tem uma diferença. Tem um candidato apoiado pelo Marcelo, mas o Marcelo como candidato também são duas coisas diferentes. Vai ter candidato. Haveria essa possibilidade do diálogo com o Valmir ou não? Olha, dizer que não tem diálogo é muito ruim, porque não tem nada de pessoal nessa discussão. Eu não trago para o pessoal. Inclusive me diferenciando de alguns que dizem que vai ser candidato aí. Mas o Marcelo tem um candidato que vai sair de lá da nossa discussão. E o prefeito? A pergunta que se faz é, o prefeito tem quantos candidatos? Essa é a pergunta que se faz. O prefeito tem um candidato lá no PL? O prefeito tem mais candidatos? Muito provavelmente sim. Porque como que você resolve uma candidatura, meu caro Leonardo e meu querido internauta? Você resolve uma candidatura, se você é de oposição, eu sou de oposição, eu estou aqui apontando os erros da atual administração. Como pode um candidato que é vice-prefeito, que mudou de partido 3 vezes, que tem uma série de pessoas indicadas no governo, inclusive o secretário que ficou no lugar dele, inclusive, e vários quadros na administração pública, como pode essa pessoa dizer que é oposição a esse governo do PL e ter vários cargos lá, não ter rompido com ele? Então, na minha opinião, é um segmento de apoio da candidatura Rodrigo Achiuchi. Então, na minha opinião, o Rodrigo tem 2 candidatos. O candidato do PL e o candidato do PV. E então, sem essa, por enquanto, não. Esse diálogo de talvez um apoio à candidatura do PSOL ou do PSOL a eles é descartado, não tem essa chance. Olha, vamos lá. Por acaso, a candidatura do PV vai questionar a festa que houve em Suzano Fest, que o prefeito fala que teve custo zero. Teve custo zero de verdade? Quanto custa o show do Luan Santana? Mais de 1 milhão. Quanto custa o show da Simone Mendes? Mais de 400 mil. O show do Alexandre Pires tem um monte de problema em várias cidades pelo Brasil afora. E a segurança? E a defesa civil? E a estrutura de palco, iluminação? O aporte de todo o recurso para esse show foi gratuito? Tem que prestar contas disso. Por acaso, o candidato que diz que é apoiado lá pelo PT de Suzano, eu sempre faço questão de diferenciar. Se é apoiado, se tem candidato, tem que apontar os erros do PL, é PL bolsonarista. Ué, quanto que custou isso? Quem pagou, Leonardo? Quem é que fez o pagamento? A gente precisa saber. O princípio básico de uma empresa é ter lucro. As empresas que patrocinaram têm um objetivo, ter lucro. Qual foi o lucro possível que a empresa teve? Por que ela patrocinou? Essa pergunta tem que ser respondida. Vai ter outro show daqui a pouco, eles estão anunciando aí já. Ora, isso aí na minha concepção deve ter custado mais ou menos 4, 5 milhões, o custo total disso. Isso foi de fato gratuito? Não saiu do orçamento municipal? Provavelmente não. Mas isso não quer dizer que a prefeitura não pagou. Quando a prefeitura facilita para a iniciativa privada, tem que ter custo. Precisa apontar isso. Se não aponta, não é de oposição. Está fazendo
conversa dupla com o PL. Na prática é isso, e nós não fazemos não. E Derli, já caminhando para o final, a gente sabe que essas eleições de 2024, querendo ou não, é uma eleição que tem um cenário desafiador, porque temos um prefeito eleito e reeleito em primeiro turno das últimas eleições, e ele tem a intenção de eleger o seu sucessor. A gente sabe que isso sempre é um desafio em qualquer cenário, um desafio para os outros partidos e para os pré-candidatos. Vocês estão preparados para uma disputa equilibrada dentro disso tudo? Uma disputa acirrada e confiando na vitória? Claro que sim, é evidente que sim. É óbvio que sim. Porque a gente tem, como eu disse, os melhores quadros na educação, na saúde, na geração de emprego, renda, na assistência social. Por que a gente não vai discutir com a sociedade quais são os melhores quadros para governar a cidade? É evidente que a gente vai fazer o contraponto. Ah, mas eles têm 10, 12 partidos, 13 partidos. Dizem que tem 13 partidos lá, né? Aliás, um número 13 está lá também, fala. Se tem, vai ter que fazer o debate, vai ter que explicar essas coisas todas que eu estou apontando aqui, que lamentavelmente a Câmara Municipal não apontou. A demora em exame, a demora em uma consulta médica, o porquê que não terminaram o hospital, a Santa Casa, que eles falam que vai ter uma virada na Santa Casa, uma virada na saúde, e a Santa Casa vai ser um exemplo. É importante dizer que a Santa Casa está passando por um PDV. Os funcionários da Santa Casa, quase 600, estão sendo ameaçados de demissão. A Santa Casa, PDV, Leonardo, é quando você pega os direitos, você chama o trabalhador, o funcionário, e fala, olha, você tem direito a isso, eu quero acrescentar mais alguma coisa para você, caso queira, ir embora. Isso é PDV. Aqui em Suzano, eles fazem o contrário. Eles pegam, chamam a pessoa individualmente, não fazem isso com o sindicato da categoria. Está errado, eu acho que o sindicato precisa barrar isso na justiça. Chamam os funcionários, criam lá um plano de demissão voluntária, negociando individualmente. Veja você que um grupo de dirigentes da Santa Casa faz isso com o trabalhador individualmente, um por um. Por que não faz com o sindicato? E aí ameaça levar uma OS, diz que vai levar uma OS para administrar a Santa Casa. A mesma OS que trabalha na cidade, que a gente também precisa olhar isso com lupa, esse contrato da concessionária. Na minha opinião, o serviço deveria ser público. No máximo, na pior das hipóteses, uma fundação de saúde. Uma fundação, se você não quer contratar pelo serviço público, municipal por concurso público, então faça uma fundação. Agora, tem uma OS e possibilitar que essa OS vá crescendo e tome conta da saúde do município é terceirizar a saúde. Saiba você, meu querido funcionário público da saúde, o objetivo é terceirizar a saúde. Daqui a pouco vão fazer isso com a educação. Aliás, já estão fazendo, né? Com as creches conveniadas aí, isso também é início de terceirização, de privatização da saúde e da educação. E nós não compactuamos disso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que eu entendo é que você tem que ou contratar por concurso público, ou, na pior das hipóteses, fazer uma fundação. Eu acho que essa fundação, essa OS, ela precisa ter prazo, e não dá para intensificar. Com relação a, como eu vinha dizendo, aos trabalhadores da Santa Casa, é preciso que eles tenham coragem, levantem a cabeça e vá discutir com o sindicato das suas categorias, da sua categoria, para que esse sindicato possa negociar com a direção da Santa Casa e encontrar o melhor caminho que seja favorável aos trabalhadores. O papel de um dirigente sindical é lutar para que os trabalhadores saiam vitoriosos. Não pode representação sindical fazer coro ao patronato, é o que está acontecendo na Santa Casa. Não pode. Eles estão lá dizendo que tem um tal de um PDV e uma estabilidade de seis meses. Nada impede que eles demitam as pessoas logo no primeiro mês. Então, levantem a cabeça, meus companheiros, minhas companheiras, funcionários da Santa Casa. Procurem o seu sindicato e peça para o sindicato fazer sindicato, essa negociação em nome de vocês. Derli, eu agradeço muito pela conversa, igual eu falei, a gente, caminhando para o final. Eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais sobre o que você tem de expectativas para esse pleito, acima de tudo.
e abro esse espaço para você poder fazer suas últimas palavras. Olha, no Brasil e aqui em Suzano, pegou a mania de achar que a transferência de voto é automática. Isso não existe. O prefeito atual está terminando o seu mandato de 8 anos, vai ter que explicar muita coisa aí na campanha, mas vem agora um candidato novo, apoiado por ele, que jogava bolinha de gude, como eu digo, brincava de peão, soltar balão, quando eram garotos, e aí o prefeito achou que tem um candidato qualificado para ser prefeito da cidade de Suzano. Eu quero dizer que políticas públicas se faz, primeiro, ouvindo a população. Segundo, conhecendo saúde, conhecendo o Sistema Único de Saúde, conhecendo toda a discussão que se faz Brasil afora, educação, aportando a cada dia mais recurso para a educação, para que se melhore a educação, porque é o futuro da população, dos municípios, das cidades, de um modo geral, do Estado, da União. Política de segurança, no que se refere principalmente à inteligência, à melhoria da qualidade de segurança da população, a sensação de segurança, intensificar a Patrulha Maria da Penha é interessante, sim, e não esquecer dos GCMs, não esquecer, como nós não esquecemos. O plano de carreira ele precisa ser rediscutido constantemente, porque se o trabalhador não estiver motivado, se o guarda não estiver motivado, você não tem boa segurança. Políticas públicas de assistência social, a gente não pode ter em Suzano pessoas passando fome. Tem gente que passa fome em Suzano. Se fechou o restaurante popular, e o prefeito atual poderia ter reaberto. Não reabriu, deixou fechado. Um restaurante popular que era talvez o melhor do Brasil. Não fechou, não abriu novamente. Então, política de assistência social, você precisa fazer olhando o conjunto da população com técnica, com política séria, discutido no Brasil inteiro, com conselho, com conferências, não permitindo que a primeira-dama faça como era nos moldes antigos. Não é assim que se faz política de assistência social. Então, no que se refere a políticas públicas, saiba que nós temos os melhores quadros, que nós vamos discutir com a população, criar um bom plano de governo interativo, com a população participando, e desta forma nós vamos construir um governo junto, e valorizando principalmente o orçamento participativo. Derli, agradeço muito por essa conversa, agradeço muito por esse bate-papo, e agradeço também a você, que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.